A novela Olivera chega ao fim. E aí, pessoal que acompanha o mundo da bola, preparem-se porque temos mais um capítulo da janela de transferências que promete movimentar o futebol brasileiro em 2026. O Grêmio finalmente encaminhou a saída do atacante uruguaio Christian Olivera, de 23 anos, para o Bahia, num negócio que mexe com as estruturas tanto do tricolor gaúcho quanto do Esquadrão de Aço. A operação, que deve ser oficializada nos próximos dias, será nos moldes de empréstimo até o final de 2026. E olha, essa história tem mais reviravoltas que jogo de playoff da Libertadores. O ponta-direita que custou caro aos cofres gremistas, os 4,5 milhões de boas, algo em torno de 25,6 milhões de reais, na época da contratação vindo do Los Angeles FC, passou a temporada inteira com a pulga atrás da orelha, nunca conseguiu engrenar de verdade em Porto Alegre. E não é à toa que a diretoria gremista aceitou a primeira proposta que veio do Bahia, mostrando que às vezes no futebol é melhor cortar o mal pela raiz do que segurar um jogador insatisfeito no elenco. Olivera havia solicitado pessoalmente sua saída do clube gaúcho, demonstrando que o casamento simplesmente não deu certo. E quando o atleta não veste mais a camisa, com orgulho, meus amigos, não tem técnico que resolva. O que deu errado na passagem pelo Imortal. Agora vamos falar sobre os bastidores, porque essa história do Olivera em Porto Alegre foi turbulenta desde o início, e quando digo turbulenta, estou sendo até educado. O uruguaio teve um ano para lá de complicado no CT Luiz Carvalho, marcado por episódios de indisciplina que mancharam sua imagem e desgastaram a relação com a torcida tricolor. O jogador chegou a ser multado, inclusive pediu desculpas publicamente por atos de indisciplina, e olha que no futebol moderno, quando um atleta precisa vir a público se desculpar, é porque a coisa ficou feia mesmo. Em outras situações, Kiki Olivera, como também é conhecido, se atrasou para treinamentos e até faltou atividades, comportamento totalmente inaceitável para um profissional que ganha em dólar num dos maiores clubes do país. No campo, os números também não ajudaram a construir uma narrativa positiva. Em 37 jogos pelo Grêmio, sendo 26 como titular, o atacante marcou apenas 5 gols e deu 2 assistências, produção abaixo do esperado para um investimento dessa magnitude. Para quem acompanha o mercado, fica claro que o Grêmio quis dar uma limpa no elenco, se livrar de um problema que não agregava nem dentro nem fora das 4 linhas. E o Bahia apareceu como a tábua de salvação nessa novela. A diretoria gremista respirou aliviada quando conseguiu encaminhar essa transferência, porque segurar um jogador problema só traz dor de cabeça e atrapalha o vestiário. O desejo frustrado de voltar ao Uruguai. Mas atenção, porque antes do Bahia entrar na jogada, Olivera tinha outro destino em mente. E esse detalhe é importante para entender toda a trama. O atacante sonhava em voltar para o Nacional do Uruguai, clube que demonstrou interesse e até fez uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra ao Grêmio. O Nacional, inclusive, já tratava a contratação como certa nos bastidores, confiante que conseguiria repatriar o jogador. O plano era pagar $200 mil pelo empréstimo e deixar uma opção de compra fixada em $2 milhões, algo em torno de 17 milhões de dólares. Porém, e aqui vem o plot twist dessa história, a diretoria do Grêmio simplesmente recusou a proposta do clube uruguaio, considerando os valores baixos demais para um ativo que custou muito mais caro. Foi uma jogada de mestre da diretoria gremista, que não quis queimar dinheiro numa negociação desfavorável só para atender o desejo do jogador. Olivera ficou frustrado, claro, porque todo atleta quer ter controle sobre seu destino, mas no futebol empresa de hoje em dia, quem manda são os dirigentes e os números nas planilhas. E foi justamente nesse momento de impasse que o Bahia surgiu com uma proposta mais robusta, oferecendo 3 milhões de euros para comprar o atacante, valores bem mais interessantes para os cofres do tricolor gaúcho. Após alguns ajustes nas negociações, Olivera engoliu a frustração de não voltar ao Nacional e aceitou o desafio de defender o Esquadrão de Aço em 2026, mostrando que no final das contas, o futebol é negócio antes de ser paixão. Bahia busca reforços para a Libertadores. E por que o Bahia estava tão interessado em Olivera? Vocês me perguntam? Simples, meus amigos. O tricolor baiano se classificou para a Libertadores de 2026 e precisa urgentemente reforçar
reforçar o elenco para competir em alto nível. No setor ofensivo, o time baiano conta apenas com Kaique como opção aos titulares Ademir e Eric Pulga, e ainda por cima Sanabria está machucado, deixando o técnico com poucas alternativas no banco. As únicas outras opções são os jovens Juan Pablo e Cauê Furquim, ambos com apenas 17 anos de idade, garotos promissores, mas ainda muito verdes para carregar o peso de uma Libertadores. O Bahia está montando um projeto ambicioso, trabalhando nos bastidores para trazer reforços de peso que possam brigar de igual para igual com os grandes times do continente. Além de Olivera, o clube nordestino terá o retorno de 7 atletas que estavam emprestados, incluindo nomes como Rafael Ratão, que viveu grande fase no Cerezo Osaka do Japão, marcando 23 gols em 44 jogos, e o zagueiro Vitor Hugo, que foi titular no Atlético Mineiro durante a Série A de 2025. A diretoria baiana sabe que para fazer bonito na Libertadores, não dá para brincar em serviço. Precisa trazer peças de qualidade e experiência, e Olivera, mesmo com os problemas no Grêmio, ainda tem apenas 23 anos e muito potencial para explorar. O técnico do Bahia vai contar com mais opções no ataque, podendo rodar o elenco entre Brasileirão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores sem perder qualidade técnica. O que esperar dessa transferência? Olha, essa transferência pode ser boa para todos os envolvidos se as coisas se encaixarem do jeito certo. O Grêmio se livra de um jogador problema que não rendia dentro de campo e ainda causava transtorno fora dele, conseguindo recuperar pelo menos parte do investimento feito. Os valores finais ainda não foram totalmente confirmados, mas a tendência é que seja um empréstimo com opção de compra que pode render alguns milhões aos cofres gremistas. Para Olivera, é a chance de recomeçar, de limpar a barra e mostrar que o talento que o levou ao Los Angeles FC ainda existe, que os problemas em Porto Alegre foram apenas um capítulo ruim numa carreira que pode ser vitoriosa. O Bahia, por sua vez, aposta na recuperação de um atleta jovem de seleção uruguaia, que numa boa fase pode fazer a diferença no ataque. E vamos combinar, pelo preço da negociação, vale o risco. O futebol é assim, cheio de segundas chances, e não seria a primeira vez que um jogador que fracassou num clube estoura em outro, mudando completamente a narrativa de sua carreira. O que eu posso garantir para vocês é que essa janela de transferências está apenas começando e vamos ter muito mais movimento, muito mais negociação e muito mais fofoca boa para discutir aqui no nosso podcast. Fiquem ligados porque 2026 promete ser um ano de fogo no futebol brasileiro, com times se reforçando pesado para brigar por títulos nacionais e intercontinentais. A sinceridade impera. Agora vamos ser sinceros, gremista. A saída de Kike Oliveira vai ser uma boa para o nosso Grêmio. Além da folha salarial em si, o adeus a um jogador que pouco agregou ao time é mais que necessário. É urgente. Ele não contribuiu em nada no Grêmio, mesmo. E mais sincero ainda, graças a Deus que sobrevivemos à era guerra. 2026 será o ano do Grêmio vencer competições importantes, acredite, gremista. Eu acredito.